Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Você sabe o que é poder legislativo? Vamos conferir esta resposta no quadro Fique por Dentro. O que é o poder legislativo? Em uma democracia, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do poder legislativo ou do parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões. Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o Barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis. Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos. O poder legislativo federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o orçamento federal, proposto pelo presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos. Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados.
O poder legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar. Pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas. É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E continuando as entrevistas comemorativas dos 200 anos da Câmara Municipal, essa semana, a representante do Legislativo na área da comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com a historiadora Anne Proença sobre Carlos Éboli. Olá! Hoje vamos apresentar mais uma edição do programa TV Câmara 200 anos. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o artigo Senhor Vereador Doutor, as frentes da atuação de Carlos Éboli na Câmara Municipal da Vila de Nova Friburgo, de 1870 a 1880. E para conversar sobre esse tema, nós vamos falar com Anne Proença. Anne Proença é graduada em licenciatura plena em História pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, em 2012. Possui experiência profissional na área arquivística, atuando na Fundação Dom João VI de Nova Friburgo, de 2011 a 2015. Especialista em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, em 2015. Mestre em História das Ciências e da Saúde, 2017. E doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, todos pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Concentra sua pesquisa na área de assistência à saúde, no interior da antiga província do Rio de Janeiro do século XIX. Sua dissertação, Vida de Médico no Interior Fluminense, a trajetória de Carlos Éboli em Cantagalo e em Nova Friburgo, de 1860 a 1880, foi indicada ao Prêmio de Melhor Dissertação da Sociedade Brasileira da História de Ciências em 2018. Atualmente, ela é bolsista, nota 10, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Anne, boa tarde, muito obrigada por você estar aqui, viu? Começa contando pra gente um pouquinho de quem era Carlos Éboli. Bom, primeiramente, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. O Carlos Éboli foi um médico italiano que ele veio para o Brasil, primeiramente atuando em Cantagalo, né? Ele chegou no Brasil, a gente começa a ver indícios deles nos jornais a partir do ano de 1860. E ele começou atuando nas fazendas em Cantagalo, primeiro como médico assistente, e depois ele foi contratado pelos fazendeiros, primeiro por um fazendeiro chamado Manuel Teixeira de Souza Júnior, e logo depois pela família Clemente Pinto, né, a partir do primeiro barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, no qual ele começou a atuar com a hidroterapia na Fazenda Gavião, que era uma das principais fazendas do Antônio Clemente Pinto em Cantagalo. Então ele começou em Cantagalo e depois que ele começou esse processo de crescimento profissional, começou a ganhar reconhecimento na região e até mesmo esse capital financeiro, né, já que ele era contratado por uma das mais importantes famílias de Cantagalo, que era a família Clemente Pinto.
ele começou a ganhar mais status, ganhar mais reconhecimento, e aí, junto com seu sócio, o Fortunato Corrêa de Azevedo, eles vieram para Friburgo e fundaram o Instituto Sanitário Hidroterápico já na década de 1870. No artigo, você fala que ele era empresário, era político, era médico, ele acumulava uma série de funções, né? Como é que se dava isso nessa carreira política dele, dentro da Câmara? Como que funcionava mais ou menos essa mistura de atuações? Então, quando a gente começa a ver, através das atas, os modos de atuação dele, a gente começa a ver o quanto os interesses dele eles se misturavam, vamos dizer assim. Então, ele era um empresário, né, com um grande instituto hidroterápico, que era requisitado, várias pessoas de elite que podiam pagar por esse tratamento vinham para Friburgo para se tratar, né, para ficar nesse instituto. Então, a gente vê como esse interesse de empresário, juntamente com o interesse do médico em manter a salubridade da cidade, e participando da Comissão de Obras Públicas, por exemplo, o quanto ele conseguiu organizar a cidade, fazer a limpeza, de acordo com o pensamento predominante médico da época, que prezava muito pela essa limpeza dos espaços, limpeza dos corpos. Então, o quanto tudo acabou fazendo um ambiente favorável para que esses interesses pudessem convergir e também influenciar na atuação dele dentro da Câmara Municipal. Então, eu boto muito isso no artigo. Eu acho que o principal ponto do artigo é justamente esse. O senhor, o vereador e o doutor. Como é que esses três personagens se encontravam na mesma pessoa durante a atuação do Carlos Éboli em 2 mandatos na Câmara da Vila. Esse tratamento que você comentou agora e que você falou mais cedo na rádio, era aquele que você colocava, que a pessoa entrava na água e depois gelada e depois saía correndo? Como é que funcionava isso? Bom, então, o tratamento hidroterápico consistia tanto na ingestão da água quanto você tomar banhos. Então, o Éboli, ele até fala numa memória que ele escreveu que, assim, cada ducha era feita proporcional para cada pessoa. Isso, né? E ajustada para cada efeito que queria fazer no paciente. Então, muitas vezes a ducha era mais forte, era mais fraca, ou era mais quente, ou era um pouquinho mais fria, porque o tratamento hidroterápico ele era considerado mais eficaz se fosse feito no inverno. Então, muitas vezes, ele fazia as pessoas fazerem exercícios físicos. Então, quando eu falei na rádio, né, que as pessoas corriam na praça, é porque teve uma crítica meio piada, que colocaram no jornal justamente isso. Como é que as pessoas corriam e depois vinham para o instituto e tomavam as duchas? Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, vai ter esse choque, vai provocar a doença. E na época, não, eles achavam que isso era uma forma de tratar as enfermidades. Então, o tratamento hidroterápico era justamente isso, era a água como remédio, em várias formas. Muito legal. Eu que não ia fazer isso no frio de Friburgo, porque aí sim a gente ia ter problema. Né? Nesse jornal eles até colocam essa piada escrito doidos de frio. Então ele fala assim, nossa, mas eu não pude convencer o meu colega que na verdade eles não estavam correndo para ajudar o tratamento. Eles estavam correndo porque eles estavam cheios de frio e estavam querendo voltar logo para o instituto. Então eles tinham essas críticas meio jocosas quanto ao tratamento hidroterápico também, porque eles consideravam, mas como um tratamento de água pode ser feito da mesma forma para tudo. Então, eles achavam que a água era só isso, botar a pessoa no banho, não. E o Carlos Éboli, ele defende que não, tem toda uma ciência por trás disso, toda uma forma de se lidar com essa água para ela tratar do jeito que precisa. Interessantíssimo. Conta pra gente outra coisa. No seu artigo, você faz menção ao Rio Bengalas. Ele já existia naquela época, mas de que forma o vereador Carlos Éboli se preocupou com o Rio Bengalas? Então, o Rio Bengalas ele já existia, só que era uma forma diferente. Ele não era esse formato reto como a gente conhece hoje, né? Ele era mais sinuoso. Então, a partir do momento que foram canalizando esse rio, justamente pelo crescimento da cidade, para organizar esse centro, né, de Nova Friburgo, eles começaram a ver que pequenas poças ficavam se formando. No pensamento médico da época, eles consideravam que essas poças podiam ser focos também de doenças. Porque, de acordo com a teoria dos miasmas, que seriam os maus ares, eles achavam que o sol iria fazer com que aquela água evaporasse matérias orgânicas degradadas
E eram essas matérias orgânicas no ar que provocariam as doenças. Então, a preocupação não era nem tanto com o formato do rio ou com qualquer coisa da organização. Era mais do que como a consequência dessas águas podia ter um efeito nocivo na população de Nova Friburgo. Então, quando o Carlos Éboli e outros médicos também, que a Câmara buscou pesquisar e buscou ter a opinião de outros médicos sobre essas águas estagnadas, como eles chamam, o quanto eles tinham que reverter essa situação para manter a identidade salubre da vila, porque uma das principais identidades de Nova Friburgo na época, também de acordo com o pensamento, né, era o quanto essa cidade tornaria ainda mais eficaz os tratamentos de saúde devido ao seu clima, à sua água e toda essa questão. Então, eles buscavam melhorar a cidade justamente para manter essa fama e atrair mais pessoas. Então, a gente já começa a ver o quanto o interesse do Carlos Éboli também nessa organização da cidade né? vai se misturando com a questão empresarial do Instituto. E você também menciona no seu artigo a questão da arborização da cidade. E você diz que no Código de Posturas já existia inclusive um artigo que determinava que os friburguenses deveriam plantar árvores na cidade. Como é que funcionava? Como é que funcionou isso? Qual era o objetivo disso? Também qual era a intenção de Carlos Éboli ao concordar e defender essa ideia? Então, quando a gente pensa que eles achavam que as causas das doenças estavam no ar poluído, num ar que estaria cheio de matéria orgânica, em decomposição, enfim. A gente pensa logo assim, então como é que eles iam limpar esse ar? Muitas vezes eles limpavam com incenso, com ervas aromáticas, enfim. Então, isso também era uma forma de tratamento. As árvores vieram também com essa intenção de limpeza do ar, além do próprio embelezamento da cidade. Então, o discurso médico e o discurso de organização, dessa questão de fazer a cidade parecer bela, de fazer como que fosse um centro atrativo para as pessoas, elas caminharam muito juntas. Então, quando a pessoa pensa, não, a árvore vai ser necessária, eles até davam gratificação para quem plantasse essas árvores. Então, quando eles começavam a ver que era necessário também para garantir a salubridade, para preservar a saúde das pessoas e tirar esses miasmas, esses maus ares, eles cada vez mais buscaram esse processo de arborização da cidade e o Carlos Éboli, junto com o Bernardo Clemente Pinto, né, o segundo barão de Nova Friburgo, eles montaram esse projeto também para a praça, buscaram o Glasiou, que é um importante paisagista, e fizeram caminhar junto essas duas intenções, tanto de embelezamento quanto de salubridade. Que essas árvores que a gente vê hoje lá na Praça Getúlio Vargas, que era a antiga Praça Princesa Isabel, ainda é dessa época? É um legado que ele deixa? Eu não sei se é. Provavelmente eles buscaram eucalipto. Tem o trabalho do Luiz Fernando Fuli, ele fala muito sobre isso, que ele tem a tese dele sobre a praça. Provavelmente o eucalipto também entrava nessa questão de purificar, mas também de melhorar o aroma, né? O cheiro e tudo, para espantar esses maus ares que estavam poderiam causar efeitos nocivos. Né? Puxa, muito legal. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, ele como médico, ele tinha uma preocupação em prevenir doenças e trazer para Friburgo uma ambiência mais salubre, né? Você não acha que tem alguma correlação mais ou menos com o que a gente vive hoje, com esse período pandêmico? Porque quando a gente pensa assim, bom, atualmente a gente está nesse caos, nessa preocupação toda, porque falta uma vacina. Na época, não tinha nenhuma vacina e nem se pensava nisso, porque o pensamento era completo. Eles tinham medidas contra as doenças de forma totalmente diferente do que temos hoje, né? Eles seguiam de acordo com essa questão do que eles achavam ser a causa da doença e as medidas eram de acordo com essa causa.
Então, quando a gente pensa num ambiente do interior do Rio de Janeiro, que não tinha tantos recursos como a corte, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, e pensa várias doenças que podiam chegar, principalmente pelo trem, quando começa a estrada de ferro chegando em Nova Friburgo. Então, eles achavam muito melhor a prevenção do que tentar tratar quando elas já estavam se alastrando. Então, essa questão da limpeza do ambiente, da vacinação, dessa desinfecção dos trens em época de epidemia, isso tudo também era uma função da Câmara, porque preservar a saúde de quem não podia pagar pelos tratamentos era uma função das câmaras municipais. Então, e o tratamento médico na época era caro. O Instituto Sanitário Hidroterápico, por exemplo, se tratar através da água era caro. Tinha um perfil de paciente muito específico. Era a elite que fugia das epidemias do Rio de Janeiro e também das altas temperaturas e vinha para a Serra. Então, eu acho que a Câmara entra nessa questão também e todos os médicos que estariam envolvidos na forma de prevenção. Porque a medicina do século XIX não era tão desenvolvida, né? Eles abriam mais possibilidades do que conseguiam responder alguma coisa. Então, coexistiam várias teorias. Então, a pessoa podia acreditar numa teoria, mas tentar utilizar o método de outra. Então, acabava existindo essa negociação entre os próprios médicos para tentar barrar esse alastramento de possíveis epidemias. Então, a prevenção na época era muito forte. Ainda era a melhor saída, né? Isso. Não, e assim, é bem nítido hoje que a gente vê muito, né? Assim, se a gente fizer uma comparação daquele período, daquela época em que aquelas epidemias surgiam de forma voluptuosa, né? Num volume absurdo, contaminando todo mundo. É o que a gente olha hoje, né? Eles tentavam proibir os acessos, né? Na verdade, não proibir, mas controlar os acessos, as entradas e saídas, justamente como a gente fez agora com a fechada dos aeroportos, com a fechada das saídas, com as barreiras sanitárias, justamente para tentar impedir, né, o alastramento dessa Covid-19. Tal como hoje era uma doença com causa... Eles tinham um pensamento sobre... Só que muitas vezes essas medidas não funcionavam. Então, até chegar uma outra teoria que identificava os micro-organismos como os causadores, eles tinham medidas muito amplas, eles não tinham medidas específicas para cada doença. Então, essa forma de barrar era realmente a melhor forma, tal como a gente vê hoje, né? A primeira coisa que a gente foi tentar fazer foi o isolamento, foi a quarentena, para tentar controlar esse vírus. Da mesma forma que eles tentavam com as doenças no século XIX, eles tentavam controlar para tentar o máximo possível evitar essa grande confusão, né? Isso. Porque uma epidemia, quando ela chegava, ela não era só motivo de questão social. Claro, tinha muita importância, essas pessoas que não podiam se tratar, como é que eles iam lidar com tudo isso. Mas era uma questão política muito forte, como a gente também vê hoje, e econômica muito forte. Principalmente a segunda metade do século XIX, era um movimento muito grande de movimentação de pessoas e de mercadorias. Então, os médicos estavam nos portos, que eram considerados também locais insalubres, justamente para fazer essa barreira, para ter a fiscalização e barrar o máximo possível a chegada das doenças. A gente percebeu ao longo dos artigos que foram escritos, que vão compor o livro, né, que a saúde, naquela época, ela era praticamente um serviço da elite, né, da alta sociedade, né, como eles chamam de boa sociedade, chamavam na época, né. E, pelo que eu entendi, parece que o Carlos Éboli, ele era um médico que tratava não apenas da elite, não é isso? Em Cantagalo, ele teve uma mudança muito forte no público que ele atendeu. Em Cantagalo, quando ele trabalhava dentro das fazendas, essa hidroterapia era voltada principalmente para os cativos, para os escravizados. Então, ele tratava tanto os escravizados da fazenda onde ele estava, quanto de outras fazendas do mesmo proprietário. Então, quando ele tem esse papel dentro da fazenda Gavião, quando ele começa a crescer e consegue fazer o Instituto Hidroterápico, a gente começa a perceber uma mudança no perfil. Porque se lá ele estava contratado para esse tipo de pacientes,
O Instituto já traz um novo público, que era o público que podia pagar. Porque lá ele foi contratado, ele era pago pelo barão para atender essas pessoas. Para atender essas pessoas. Mas no Instituto, não. No Instituto, os cativos também pagavam. Então, chegava a elite que estava louca com essa novidade, né? Que era tão disseminada na Europa pela aristocracia europeia. Então, era a elite que podia pagar para vir para Friburgo, né? Porque muitos não eram daqui de Friburgo. Eles conseguiam vir e ter essas duchas e se instalar no hotel, que depois foi construído o Hotel Central. A hidroterapia em Friburgo tornou-se um serviço muito caro. Tipo um spa? Como se fosse um spa, assim, que até tem essa divisão, né? E no inverno vinham as pessoas convalescentes, que queriam se tratar. No verão vinham as pessoas que podiam sair do Rio de Janeiro, que estavam calor, e muitas vezes com epidemias, principalmente de febre amarela. Então elas saíam daquele ambiente super populoso e muitas vezes insalubre e vinham para uma região de serra considerada super saudável, que tinha um clima ideal e ainda um clima muito mais ameno do que o Rio de Janeiro. Então quando a gente coloca as duas formas de atuação dele como médico, em Cantagalo e Nova Friburgo, a gente vê essa mudança de perfil. Quanto ele em Friburgo, ele passou a atender uma elite que podia pagar por um tratamento que era longo, porque a hidroterapia era um tratamento mais contínuo, né? Isso. E que podia se hospedar também em seu hotel. Você acredita que a vinda dele para a Câmara se dá pelos contatos que ele estabeleceu com essas pessoas daqui de Friburgo, com os barões e com essas pessoas de capital, não só econômico quanto político na cidade, contribuíram para que ele viesse para cá? Com certeza. Tanto para vir para Friburgo, quando sair de Cantagalo e vir para Friburgo, quanto chegar à Câmara. Porque quando a gente pensa, foi uma coisa que eu não coloquei na minha dissertação, mas que eu achei importante colocar no artigo, entender quem podia votar, como ele conseguiu os votos para chegar. Então a gente vê que era uma elite que podia votar, uma elite de homens brancos. E quando a gente coloca no papel e vê a trajetória do Carlos Éboli, a gente vê o quanto essas redes de relações que ele criou, porque ele não era brasileiro, né? Ele veio da Itália, se instalou em Cantagalo e a partir de então foi criando essas estratégias para montar a sua clientela, para chegar, para conquistar esse interesse, né? Porque ao mesmo tempo que era interessante o médico estar dentro de uma fazenda, o barão se colocar como aquele, nossa, tem um tratamento hidroterápico na minha fazenda, também era interessante para ele. Então todas essas formas de negociação, essas formas de estratégia, tanto do Carlos Éboli quanto de vários outros médicos, a gente observa que tem uma forma para tentar conquistar essa elite e se afirmar dentro de uma sociedade que muitas vezes não procurava só esses médicos. Tinha também outras formas de cura, outras formas de tratamento, que muitas vezes era mais fácil essa população não tão rica procurar do que essa elite que queria ter os hábitos europeus. E um dos hábitos europeus era um tratamento médico. Enquanto isso, as outras pessoas podiam acreditar que a doença era espiritual. Então elas procuravam uma rezadeira ou procuravam aqueles remédios caseiros que nós também às vezes fazemos em casa até hoje. Então os médicos souberam moldar as suas estratégias e saber onde queriam chegar e com quem chegar. Por isso que muitas vezes os médicos era tão comum eles acabarem sendo políticos também. Que é uma característica da Câmara do século XIX, né? Sim. Ela era composta, seus membros eram praticamente todos, assim, eram médicos, né? Porque eles acabavam ganhando um espaço de notoriedade naquela população. Pelos serviços, né? Pelos serviços também, pelas redes de relações. Muitos até, também, quem podia votar e quem podia se candidatar. Os médicos estavam num patamar diferente, por ser bacharéis, por terem uma vivência tão grande, porque para ser formado médico tinha que ir para o Rio de Janeiro ou para alguma cidade europeia para poder se formar. Então tudo isso, frente a uma população do interior, eles acabavam sendo reconhecidos e colocados nesse patamar de voto e de ganhar também destaque político.
Uma outra diferença que existe daquela época para cá, falando dessa questão sanitária, que era uma grande preocupação de Carlos Éboli, era a questão das tecnologias, né? Antigamente não tinha essa rapidez de comunicação, essa facilidade que a gente tem hoje, né? E aí você estava comentando mais cedo sobre a questão da fake news. Conta pra gente como é que era. Já existia fake news naquela época, gente? Porque olha só, você pensa, tem um campo de disputa dentro da medicina, tem um campo de disputa com outros tipos de práticas de cura. Então, os médicos queriam um monopólio, eles queriam que as pessoas buscassem a eles. Mas, ao mesmo tempo, tinha a pessoa que ia, não, o meu xarope vai curar você da tuberculose. Ou então, mas às vezes a gente pode olhar essas fake news e pensar fake news agora, mas olhar na época, que correspondia ao pensamento também da época, né? Então, muitas vezes a pessoa utilizava de um conhecimento que era diferente dos médicos para falar, olha, o tratamento médico não está dando certo, então vem aqui, toma esse xarope. O tratamento médico não deu a resposta que você esperava? Não, então faz outra forma, vai rezar. Porque ao mesmo tempo que no jornal tinha os médicos falando, olha, cuidado com os charlatães, porque eles chamavam essas pessoas de charlatães, e desqualificando essas pessoas, você virava algumas páginas, na outra página você fala, eu benzo casas, tem esse xarope, tem essa emulsão, e várias questões que você observa o quanto o campo da saúde era mais um campo de disputas e de negociações e de possibilidades do que, como a gente vê agora, um campo de respostas a partir desses desenvolvimentos todos tecnológicos. Então, a concorrência também entre eles, né? Que gerava um pouco disso, né? Com certeza, porque além dessa concorrência entre grupos, tinha as concorrências dentro da própria medicina. Aqueles que acreditavam na teoria desses miasmas, o que acreditavam na teoria do contágio, os alopatas, os homeopatas, igual que a gente vê hoje que muitas vezes as pessoas não concordam com a homeopatia, mas outros concordam. Então, quando a gente abre esse campo, eu acho que é por isso que é muito interessante você ver a história da saúde, o quanto esses processos acompanhavam também as transformações dentro da sociedade. O quanto o pensamento social, eles abriam, eles acatavam mais uma ideia do que a outra. E por que isso acontecia? Então, você pegando o contexto e pegando todas essas transformações, você abre um campo incrível de pesquisa. Por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada e falo com tanta empolgação. Assim. E era uma coisa, pegando o gancho dessa coisa da pesquisa, parece que a sua pesquisa agora de doutorado... Aliás, primeiro, parabéns, né? Porque eu só escutei negócio de nota 10 e 100, muito bom. Nossa, que honra você fazer parte do nosso trabalho aqui da Câmara. A gente fica muito feliz com isso, viu? Obrigada. Parece que a sua pesquisa de doutorado, ela vem acompanhando um pouco desse seu trabalho, conhecendo de pesquisa do Carlos Éboli, não é isso? Isso. Quando eu fiz a dissertação, uma das coisas que me chamaram a atenção foi o quanto o Carlos Éboli também se comunicava com outros médicos da região. Então, muitos médicos mandavam os pacientes para se tratar com a hidroterapia quando seus tratamentos já não estavam dando tanto resultado. Então, eles, não, vou tentar agora a hidroterapia para ver se o doente consegue se convalescer. Então, quando eu comecei a fazer uma pequena biografia, né, porque quando a gente está no mestrado, essa correria de 2 anos, enfim, então eu comecei a ver o quanto esses médicos estavam espalhados nesse interior. Porque muitas vezes a gente pensa assim, tinha poucos médicos na época, poucos médicos nesse interior, é por isso que as pessoas não procuravam médico. E a gente começou a ver que não era bem assim, as pessoas tinham suas crenças também sobre a doença. Não é porque a medicina chegava que todo mundo ia acreditar. Então as pessoas buscavam os tratamentos de acordo com o seu pensamento. E a partir dessa rede de relações do Carlos Éboli, para o doutorado a gente resolveu sair da minha zona de conforto, que é Cantagalo, Nova Friburgo, porque eu estou em casa, né? Então eu comecei a ver todo o Vale do Paraíba Fluminense, que é essa região tão enriquecida pela exportação do café, né, que estava tão em alta no século XIX, e o quanto como esses médicos chegavam, onde eles atuavam. Eu comecei a ver de Barra Mansa, de Resende a São Fidélis. Então eu estou pegando um recorte temporal que é 40 anos, né, de 1840 a 1880, um recorte temporal grande, um recorte espacial grande, para tentar entender como era essa medicina no século XIX aqui no interior do Rio de Janeiro. Como esses médicos chegavam,
onde eles atuavam, quem procurava esses médicos, os hospitais dentro da fazenda, o quanto esse sistema paralelo de assistência, junto com o sistema das Santas Casas, que eram hospitais mantidos pelas Irmandades, o quanto eles tinham esses sistemas paralelos, o quanto os médicos conseguiram expandir essa assistência, o quanto essa assistência acompanhava também a expansão das fazendas de café. Eu estou aí na luta para tentar acompanhar essas questões e tentar dar as melhores respostas possíveis, porque agora com a pandemia, muito da pesquisa não pôde ser realizado, como ir nos arquivos e tudo. Então, a gente está buscando formas para responder todas essas questões que eu resolvi fazer para esse panorama que eu estou trabalhando no doutorado. Boa sorte. Obrigada. Conta pra gente, foi muito difícil encontrar material e documentos para produzir esses trabalhos, tanto do livro quanto o seu agora? Olha, do Carlos Éboli foi. Quando eu entrei na Fiocruz, que foi para fazer a especialização em patrimônio, eu levei essa ideia para minha orientadora e a gente resolveu trabalhar com o Instituto Hidroterápico, porque eu estudei minha vida toda no Colégio Nossa Senhora das Dores e sempre soube que ele teve como se fosse um hospital, né? Sobre a água, esse tratamento da água. E quando eu entrei na Fiocruz para a história da saúde, eu achei que seria um tema que eu me identificasse. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que amar muito o tema, porque tem esses obstáculos e a gente tem que ter uma paixão por aquilo que a gente faz. Não, e fazer pesquisa no Brasil, ela é uma coisa difícil, porque demanda, primeiro, um esforço muito grande. Segundo, porque assim, é difícil a gente ter acesso a fontes e documentos. E terceiro, que a educação no Brasil ela ainda é uma área muito pouco valorizada, né? Sim. Então, assim, todos esses fatores tornam difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Com certeza. Aí eu fiquei com esse tema desde que eu entrei na Fiocruz em 2014 até eu defender o mestrado em 2017. Só que não tinha tantos documentos só sobre o Carlos Éboli. Eu não achei uma biografia completa. Tudo foi através dos jornais, porque ele ganhou notoriedade tanto em Friburgo quanto também na corte. Então, muito dessas informações que eu tirei vinham desses jornais que estão disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, ter esses jornais disponíveis de forma online, para mim, me ajudou muito. Muito do Carlos Éboli eu achei através dos jornais. Inclusive, a tese dele sobre hidroterapia, que ele escreveu para se tornar membro da Academia Imperial de Medicina, estava todo nos jornais da Academia Imperial de Medicina. Então, eu fui procurando, estava dividido, e a gente foi montando a tese, até a gente conseguir montar, né, um panorama sobre a trajetória. Uma linha, né, de história, de raciocínio para a história dele, né? Exatamente, mas mesmo assim, algumas perguntas ficaram em aberto. Eu até brinco que quase todos os eventos que eu fui, as pessoas me perguntavam, mas por que ele veio para o Brasil? Aí eu ficava assim, bom, ele não me respondeu, as fontes não me responderam essa questão. Mas aí a gente busca no contexto algo que possa explicar essa vinda, ou algum problema na Itália, ou algum problema com ele. Então a gente vai tentando preencher essas lacunas de uma forma que a gente deixe o trabalho o mais completo possível, mas claro que a gente depois vai encontrando umas coisas que vai alterando a nossa pesquisa. No de doutorado, eu tenho mais recursos, porque eu falo de um recorte maior, de mais médicos, e tem essa documentação, esse volume de documentação muito forte no Museu da Justiça, porque eu estou trabalhando muito com inventário, com processos crimes, com várias questões que estão lá. Então, a gente fez esse mapeamento dos médicos, né, a partir dos jornais, e desses nomes a gente buscou nesse arquivo o que a gente podia encontrar sobre eles para fazer esse panorama. O problema é que a gente está com uma lista enorme de documentos e, infelizmente, a pandemia veio e agora a gente está impossibilitado, mas eu espero voltar em breve. Tomara. Tem algum ponto no seu artigo que você gostaria de destacar, que você achou que foi curioso, que trouxe, assim, que despertou a sua atenção e que você não esperava? Olha, quando eu penso no artigo,
eu tentei colocar para o leitor para ver esse Carlos Éboli não só como um vereador, ver como ele chegou lá, dentro de qual contexto ele se encontrava. Eu até fiz uma pequena biografia sobre ele antes de entrar na parte da Câmara, para entender que ele não chegou direto em Friburgo, qual foi todo esse processo, porque eu acho importante entender do processo, não olhar só a parte final. E como esse processo também refletia nas ações dele dentro da Câmara. O porquê muitas vezes ele ganhava aliados e adversários devido a essa multiplicidade de interesses, né, que vinha de diversas questões pessoais dele e profissionais, o quanto isso marcou a atuação dele na Câmara. Então, além dessa participação dele na Comissão de Obras e de Organização e Limpeza da cidade, eu quis mostrar os dois pontos principais que ele também teve atuação e que ainda estão na cidade, que é o Rio Bengalas e a praça. Quantas pessoas podem ler esse artigo e olhar de uma forma diferente para os espaços? Saber, poxa, isso foi feito por conta de um pensamento médico da época, ou, por que teve esse embelezamento? Então, ele estava pensando não só em questões políticas, questões pessoais, para chamar as pessoas também para Nova Friburgo, despertar esse interesse para a história da saúde também. Usar o Carlos Éboli e a atuação na Câmara, que foi uma questão que eu não abordei, que eu não aprofundei tanto quanto eu aprofundo no artigo, na dissertação, o quanto essa questão da história da saúde também estava presente nas ações da Câmara, né, de preservação da salubridade pública e nas ações de um médico que tinha se tornado político após se naturalizar brasileiro. Eu acho que esse é o principal ponto do meu artigo. Eu quero que as pessoas leiam e olhem para Friburgo de outra forma, olhem para esses espaços e pensem quando ouvem o nome da rua Carlos Éboli, saber quem é o Carlos Éboli e se interessar ainda mais por essa parte da história de Friburgo. Eu acho muito interessante, porque, assim, eu acho que o seu objetivo foi atingido em pequena escala, por mim que tive acesso primeiro, né, do conteúdo, porque o livro não tá publicado ainda. Mas foi exatamente esse o olhar que eu tive ontem à noite, lendo o seu artigo, e depois olhando para a minha janela, porque a minha visão dá de frente para a Praça Getúlio Vargas. E aí, quando você olha, você vê aquele monte de árvore beirando as laterais da Praça Getúlio Vargas e um pedacinho da Demirval, né? E ali você vê a arborização, então já é um legado. Nesse sentido, você acha que esses são os dois legados que ele deixa, a arborização e a questão das águas? Ou você acha que tem mais alguma coisa que ele chegou a contribuir nesse período em que ele passou pela Câmara? Bom, pela Câmara, eu acho que esses foram os dois pontos principais que eu pude ver a partir das atas. Mas eu acho que o legado principal dele foi essa elevação a Friburgo, sabe? Colocar o nome de Friburgo nas discussões de saúde da época. Porque se você olha as discussões médicas sobre hidroterapia, tanto pessoas falando bem quanto pessoas criticando, Friburgo está lá. Então, quando você vê o século XIX, a identidade de Friburgo como um local ideal para você se tratar e ter um instituto tão grande quanto foi o Instituto Sanitário Hidroterápico, eu acho que foi um legado muito forte para a cidade e que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem. Porque, com certeza, o Colégio Nossa Senhora das Dores chegou no final do século XIX e se instalou no prédio que era o Hotel Central. E a história do Colégio para Nova Friburgo também foi muito forte. Então, aquele olhar sobre o prédio, que antes era um local de saúde, as pessoas começaram a se transformar aquele olhar para um local de educação, pela importância do colégio. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Instituto Sanitário Hidroterápico, muitas pessoas não sabiam. E eu acho importante trazer a história de Friburgo para Friburgo, porque muitas vezes eu apresento meus trabalhos em outros locais. E isso chama a atenção às pessoas, justamente pelo tratamento hidroterápico, quando a pessoa pensa, nossa, mas ele pensava que dar um banho de uma determinada forma podia tratar tuberculose, por exemplo, tratar reumatismo, que era o que a gente viu que ele mais tratava nos cativos. E o quanto isso, muitas vezes em Friburgo, não é tão falado.
Assim, eu acho importante Friburgo conhecer também essas histórias. A sua própria história, né? Sim, por isso esse trabalho, eu fiquei muito feliz de participar desse trabalho com tanta gente legal. Eu agradeço muito por ter sido chamada para isso, porque muitas vezes a Câmara não é tão estudada. O quanto a Câmara não era tão longe das necessidades. Assim. A Câmara sempre teve um papel determinante de olhar para a cidade, buscar conhecimento e tentar resolver os problemas e as demandas que estavam na hora. Então, acho que é muito importante para isso. Eu acho que a Câmara, ela tem um papel, na verdade, ela tem um papel de produção de políticas públicas, mas ela ainda tem uma imagem muito apartada da sociedade. Isso. O cidadão não se enxerga dentro dela, ele não entende que a Câmara faz parte da cidade dele. E, nesse sentido, eu acho que esse projeto veio, assim, a preencher muitas lacunas. Essa da visão, trazendo a ideia de que a Câmara vem fazendo políticas públicas e se introduzindo dentro das atividades cotidianas do cidadão, ele se mostra que está todo mundo junto e misturado, né? Exatamente. E, além disso, mostra que para que tudo funcione, é preciso que o vereador esteja lá fora, entendendo essas demandas e vindo e trazendo para cá para que tudo funcione, né? É a mesma coisa quando a gente vê no século XIX, quanto os médicos tinham que estar nessa sociedade, mas também estar na academia. Como eles passavam os conhecimentos desde dentro da academia para essa sociedade? Quais eram as demandas que a sociedade precisava para que esses médicos atendessem e se tornassem cada vez mais necessários para essa população. Eu acho que muito do que eu escrevo e muito do que eu pesquiso me chama atenção para isso. Você gostaria de fazer alguma consideração final, acrescentar alguma coisa? Gostaria de agradecer? Não, mais uma vez eu gostaria de agradecer de fazer parte desse projeto, porque tem tanta gente legal e tá no meio de vocês, e para mim é muito... E todo mundo se conheceu lá na Faculdade de Santa Doroteia, não é isso? Muitas pessoas eu conheci na faculdade. Porque eu tem uma coisa que eu tenho um pouquinho de memória, e aí todos os currículos que eu li tinham lá, Faculdade de Santa Doroteia. Pois é, porque muitos deles foram meus veteranos, né? O Rico foi meu professor, o João foi meu professor. Que legal! E alguns que estão no livro, como o Rodrigo Marreto, eles foram meus veteranos. Eu não tive contato assim nas aulas, mas quando eu cheguei eles já estavam mais avançados. A Faculdade de Filosofia Santa Doroteia era um polo muito importante para a educação de Friburgo, essa formação de professores. Infelizmente ela não existe mais, mas com certeza ela deixou um legado de muitas pessoas apaixonadas pela história da cidade, que buscam levar essa história da cidade para onde vão. Então eu sei o quanto o Rodrigo ele fala sobre o Barão, sobre toda essa questão escravocrata, né, do Barão como comerciante de escravizados. E eu sei que a gente sempre, como eu fui também para Fiocruz, e quis levar um pouco da história da minha cidade, quis mostrar a história, porque Nova Friburgo tem uma história tão rica e as pessoas precisam ver além da gente, precisam ver além dos nossos limites. E a construção e é uma coisa que eu defendo muito, que é a construção na verdade, é o resgate, né, dos acontecimentos históricos para a construção da memória, que no final vai construir uma identidade, né? Que hoje, se somos assim, é porque fomos assim, né? Todo o processo, entender como o processo de fundação, desde a fundação da cidade, quem trabalhou aqui, quem esteve aqui, o porquê, o que realizou, quais diferenças entre Friburgo e outras cidades que estavam tão preocupadas na produção do café. Então, o quanto essa diferença também fez a gente crescer. Né? A identidade salubre de Friburgo foi uma questão muito importante, colocada em livros, até de Machado de Assis, por exemplo. Então, você vendo isso, entendendo tudo isso, e vendo os médicos, tanto como médicos ou como políticos, você entende tanta coisa da cidade que eu acho encantador, assim. E esse projeto veio para arrematar nossas pesquisas e fazer um ponto em comum para que essas pesquisas conversem, já que muitos dos nossos personagens, quando a gente olha assim, não, mas eu acho que não combina, não tem muito a ver, ou não se encontra em momento nenhum, e
quando vai ver, eles se encontram dentro da Câmara buscando essas melhorias para Nova Friburgo. E o legal também desse trabalho, não sei se é a mesma impressão que a sua, mas a minha é de que a gente anda nas ruas e conhece certos nomes e assim, não tem noção do que eles representaram para a cidade, né? E aí, quando a gente agora, depois do livro, vendo a pesquisa, conhecendo essas pessoas, a gente entende por que as ruas ganham o nome delas, né? Com certeza. Eu acho ótimo, justamente para isso. Você olha o nome da rua, às vezes a Rua Carlos Zéboli, que vai acabar também, eu não sei se ela acaba lá no Colégio Nossa Senhora das Dores, mas o quanto a rua está próximo de um local que foi tão importante para a trajetória dele na cidade. Que é o Instituto, né? Eu acho isso muito legal. Quanto a rua do João Gaspar Meyer, que era um dos principais adversários políticos dele na Câmara, também está perto da Igreja Luterana. Então, tudo você começa a ver o quanto essas pessoas e esses nomes foram importantes para a cidade e todo esse processo de crescimento e de reconhecimento deles por aqui. Anne, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Pessoal, então é isso, por hoje é só. Acompanhe as próximas edições do programa TV Câmara 200 anos e até lá. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara de hoje. As entrevistas continuam. Os 200 anos de comemoração ainda têm muita história para contar. Portanto, fique conosco todas as segundas-feiras de forma inédita. Você acompanha aqui na TV Câmara de Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho e até a próxima.